Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Olá, boa tarde, desculpa aí o atraso, tivemos problemas técnicos. Meu nome é Isaura, eu sou do Fórum EJA São Paulo, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse encontro. Desculpa aí o atraso, realmente problemas técnicos sempre acontecem aí nos encontros, né? E aí, nós teremos hoje um encontro que vai falar sobre o direito à educação, né? O direito à educação dos educandos da EJA, né? Então, hoje nós vamos ter um acolhimento. Estela está aí? Antes, vamos conversar um pouquinho, né? Sobre esse nosso encontro. Hoje nós temos muitas inscrições, né? Pedimos desculpa aí pelo atraso. Nós somos em 319 pessoas inscritas, 65 pessoas, né? 65 municípios, né? De São Paulo todo, né? São Paulo na capital, São Paulo litoral, São Paulo ABC, São Paulo interior. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso segundo encontro, né? Nós já fizemos um encontro em junho para falarmos então das ações da EJA e organizamos esse nosso segundo encontro com a EJA na pauta do direito à educação, né? Para dar início, então, a gente vai dizer um pouco sobre a organização dos nossos trabalhos de hoje. A organização será da seguinte forma, né? Nós vamos ter uma conversa aí, rapidamente, com o Vinícius, que vai falar um pouco sobre o fórum, né? O Fórum EJA. Depois o doutor Daniel, né? Com a mediação da Adriana, que vai falar um pouco sobre essa questão do direito. Em seguida, nós daremos, né, continuidade com a socialização das ações dos fóruns, né, no estado de São Paulo, e em seguida os encaminhamentos para o próximo encontro. Então, sejam muito bem-vindos. Com o adiantar da hora, eu já passo, então, a palavra para o Vinícius, né? Vamos lá, Vinícius? Vamos lá, boa tarde para todo mundo. Primeiro eu queria agradecer a todos que estão aqui, que tiveram a paciência de esperar, porque a gente é marinheiro de primeira viagem, então a gente se enrolou um pouco aqui na transmissão, mas aí acabou dando tudo certo, né? A gente faz parte desse fórum, né, que é o Fórum de Educação de Jovens e Adultos, que é um fórum que já existe desde 1996, ele começou no Rio de Janeiro e depois ele foi se expandindo, né? O grande animador desse fórum foi um encontro, que é um encontro internacional, que é promovido pela Unesco, da Educação de Jovens e Adultos, que ele aconteceu em Hamburgo, em 1997, né? Depois do encontro de Hamburgo, os fóruns começaram a pipocar e hoje a gente está presente em todos os estados e também no Distrito Federal. Então, a gente tem aí fóruns EJA espalhados, e esse conjunto de fóruns EJA forma esse Fóruns EJA do Brasil. E a gente age juntos, né, pela luta pelo direito à educação de jovens e adultos. Então, nós temos essa proposta, que é essa proposta de juntar, trazer todos os setores, segmentos, pessoas que são interessadas, professores, educandos, né, educadores, movimentos como o MOVA também participam desse fórum, e a gente vai juntando força para tentar lutar pela garantia desses direitos e por políticas públicas reais para a educação de jovens e adultos, né? Além dos programas que são votados pelos governos, geralmente, sempre tem um programinha aqui, um programinha ali, que vai podendo financiar essa educação de adultos e também podendo realizar essa educação de jovens adultos onde ela não tem. Mas o que a gente não quer são os programas, né? O que a gente luta mesmo são por políticas efetivas para a educação de jovens adultos, né?
A gente se organiza, então, nos estados, né? Nos estados a gente se organiza por coletivos, né? Geralmente a gente chama tudo de construção coletiva, porque tem a participação de vários atores, várias pessoas, vários segmentos de universidade e tal, a gente se junta presencialmente, em alguns momentos, né, de 2 em 2 anos, a gente tem um grande encontro nacional, onde existe a representação de todos esses estados, e a gente debate a nossa pauta para os próximos 2 anos. Aí também faz uma avaliação do que a gente avançou e do que a gente não avançou nos 2 anos que antecederam o encontro. Esse encontro chama ENEJA, que é o encontro nacional, e ele é intercalado também por encontros regionais, né? Então, os encontros regionais, eles também são de 2 em 2 anos, os anos, vamos dizer assim, os anos pares são os encontros regionais, os anos ímpares são os encontros nacionais. Nesses encontros regionais, a gente prepara essa pauta regional das 5 regiões, a gente tenta se reunir, às vezes presencialmente, agora não está mudando, esse ano está muito difícil a gente fazer um encontro regional por conta dessa pandemia, mas o ano que vem a gente tem encontro nacional, e aí redefine as pautas, ou continua ou atualiza as pautas que a gente tem de luta pela educação de jovens e adultos, né? A gente tem percebido que nesse momento de pandemia, a nossa luta aqui está mais acirrada, porque a gente percebe que tem vários movimentos dos governos, né, contrários à existência da educação de jovens e adultos, ou à continuidade da educação de jovens e adultos nesse período. A gente vê aí, a gente teve um problema muito grave no município de São Paulo, que foi o problema do MOVA, né, dos educadores do MOVA, recebiam a bolsa cancelada, ainda está uma luta para poder garantir esses educadores. Então, isso é uma coisa que a gente soma, né? Nos municípios, alguns municípios têm as atividades para a educação de jovens adultos, continuada durante esse período, outros municípios não têm, né, foi descontinuado. Além do que, a gente tem esse problema, que é o problema do acesso, que, quer dizer, que pega todos os estudantes nesse momento, mas muito mais o estudante da EJA, que o estudante da EJA ele está em processo de alfabetização, então a dificuldade de acesso é muito maior, e a possibilidade de acessar também é menor, né, porque a gente sabe que a gente não tem uma internet gratuita, livre, acessível para todo mundo, né? Mais ou menos é esse o panorama nosso. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem tentado se organizar, né, no interior, né, então a gente está se organizando bem melhor no interior, né, então a gente tem aí vários atores no interior de São Paulo e na capital e na grande São Paulo também se organizando mais. A gente percebe que nesse momento de crise, o movimento de educação de adultos tem sido, vamos dizer, entre aspas, benéfico no sentido da organização do movimento, né? Então, é a parte legal, a gente está se estruturando e está se fortalecendo mais no estado de São Paulo. Eu acho que esse momento agora da gente se reunir virtualmente é um momento muito bacana e que talvez a gente tenha que continuar isso, né? A organização desse fórum, ela é uma organização mais horizontalizada, né? Então a gente não tem uma grande pessoa, um presidente, uma coisa assim, né? Todo mundo que vai se juntando e que tem disponibilidade de tempo vai participando das deliberações da coordenação e vai entrando na coordenação desse fórum, vai participando das reuniões presenciais ou virtuais, a gente não sabe por quanto tempo, né? E aí a gente vai deliberando as pautas, vai trocando os problemas e vai se juntando para lutar contra esses ataques que a educação de jovens adultos tem sofrido, que, aliás, essa que é a nossa força, né? A nossa força é a união, né? Então, se a gente estiver unido, estiver lutando pela educação de jovens adultos, eu acho que alguém algum dia vai ouvir a nossa voz bem mais alto do que ouve hoje, né? Porque a gente vê nos discursos, tanto nos discursos dos ministros, como dos secretários de educação, no nível estadual ou municipal, quando eles falam de educação, eles falam, a gente precisa educar as crianças, né? Então, a educação de jovens adultos é muito triste, né? Até ontem eu estava vendo uma matéria na televisão, eu não costumo ver, mas tinha uma matéria da televisão no jornal que falou isso, né? Falou até dos números, né, da educação de adultos, dos 10 milhões
de pessoas não alfabetizadas, e que a gente acredita até que seja mais, né, porque é difícil quantificar isso, né, então a gente acredita que seja bem mais do que isso, seja em torno de 15 milhões, pelo menos, de pessoas não alfabetizadas, e um número enorme de pessoas que não concluíram o ensino fundamental acima de 15 anos, que seriam os potenciais estudantes da EJA, né? Então, a gente tem aí uma pauta de luta muito grande, né? A gente tem muita gente interessada e aguerrida em fazer isso, né? Porque quem consegue entender esse país e quem consegue entender o funcionamento da democracia como a participação efetiva, né, não pode excluir a educação dessa pauta, e muito menos a educação de adultos, né, que foram historicamente marginalizados, né, são trabalhadores, muitas vezes que por um motivo ou outro, motivo familiar, motivo de falta de recurso, falta de acesso à educação, não tiveram oportunidade de estudar, e que a gente tem que se animar e estar cada vez mais forte aí nessa luta, apesar de tudo, apesar do governo que a gente tem, apesar do Ministério da Educação que a gente não tem, e apesar de toda essa força contrária. Então, era isso que eu queria falar rapidamente para introduzir. Bom encontro, boa conversa com o Daniel, ele já está disponível aí, e um abraço. Tá joia, Vinícius, obrigada, né? Esse resgate que a gente vai fazendo sobre o que é o fórum e quem somos, né? É muito importante para entender também a importância do nosso encontro, a importância da nossa união, né? É aqui, não dá para encontrar presencialmente, é aqui que nós vamos encontrar. É aqui que nós vamos construir nossa base de luta também, que é bastante importante, né? A gente não tinha ouvido a Estela ainda, mas a Estela está aí, então vamos ouvir. Aqui, Estela, nós estamos em muitas pessoas, né? Muitas pessoas inscritas, né? Pessoal que veio de todo o estado, né? Está aqui o pessoal do litoral, não sei se está frio lá como está aqui, né? Aqui na região da capital, da região do ABC, né? Não sei como é que está o interior aí, né? Mas vamos esquentar, Estela? Vamos lá? Estamos juntos, Isa. Bom, é uma alegria estar com vocês, é uma alegria estar com esse povo tão batalhador que é o povo da EJA. E eu queria cantar com vocês o hino do MOVA. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Acontece que o movimento cresce, é um ato plural e coletivo, é a luta de homens e mulheres. Paulo Freire para sempre estará vivo, conquistar o direito da escrita, da leitura é tornar-se um cidadão que transforma, que fala de política, que critica e faz revolução. E é fazendo revolução, tendo educação enquanto um direito de todas e todos, é que nós estamos aqui. Obrigada, Isaura. Obrigada, Daniel, Vinícius, Adriana. Obrigada, Estela. Esse é o nosso hino, né? Esse é o nosso hino, direito à educação. Vamos lá. Estou vendo aqui no chat muita gente. É interessante vocês colocarem aí da onde vocês são, né? É bacana ver essa união de toda São Paulo. Pessoal de São Carlos, de Marília, né? Pessoal de Franco da Rocha. Vamos lá, cadê o povo? Vamos lá, vamos falar oi com a gente aqui, tá bom? E aí a gente já inicia o nosso debate, né? Nós vamos iniciar o debate hoje. Hoje nós temos a EJA na pauta do direito à educação. Para conversar com a gente, nós temos o convidado, Daniel Guimarães, e hoje, então, essa conversa vai ser mediada pela Adriana, né? E nós temos aí, Adriana, um tempo, né?
vamos lá, de apresentação do Daniel, né, uns 20 minutos, e após o debate que todo mundo está convidado a participar. Então, passo aí a palavra para a Adriana para a condução desse trabalho de hoje. Olá, boa tarde, que bom que nós estamos aqui hoje, podendo fazer a evidência da luta pelo direito à educação das pessoas jovens e adultas. Uma tarde que vai nos provocar um debate que marca a EJA na ordem do direito. Nós temos aqui a presença do Daniel, né? Daniel é um promotor, né? Daniel está conosco, faz parte do Conselho de Justiça. Só um minutinho, pessoal, porque nós estamos aqui com uma dificuldade aqui de acesso a algumas informações, nós estamos com um probleminha técnico, mas isso faz parte, só um minutinho. É o Daniel Serra Azul Guimarães, promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial de Educação, o GEDUC. Daniel também é representante do Conselho Estadual de Defesa de Direitos das Pessoas Humanas, CONDEP, tá bom? Daniel vai ter oportunidade de dialogar conosco e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Vamos lá, Daniel? Bom, uma boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui nessa discussão hoje. Na verdade, sou mesmo promotor do Grupo de Atuação Especial de Educação, que é o GEDUC, Núcleo da Capital, e represento o Ministério Público no CONDEP, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. Essa conversa, esse diálogo é fundamental para mim, para nós do GEDUC, principalmente, da Promotoria da Infância e da Juventude, da qual eu faço parte. Estou designado para atuar no GEDUC, mas o meu cargo é da Promotoria do BRAS, da Infância e Juventude, e há alguns anos tenho atuado, não é uma atuação individual, né, temos atuado as equipes da Promotoria do DEIJE, do GEDUC, junto com a Defensoria, junto com outras instituições, junto com os movimentos da sociedade civil organizada, a universidade, tentando criar caminhos para que se torne viável, entre outros temas, né, a escolarização de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, e também de pessoas encarceradas ou criminalizadas adultas. É um trabalho dificílimo, porque eu estou falando de dois dos grupos mais marginalizados na sociedade brasileira, mais deixados de lado e mais, até, de uma certa maneira, desumanizados. Se a gente pensar que o tratamento humano a ser dispensado por um Estado aos indivíduos inclua o respeito aos direitos mais elementares, como se alimentar, permanecer vivo, acesso à educação, à saúde, né? E a gente sabe que eu estou mencionando grupos e aqui até mesmo esses direitos muitas vezes são negados. Não são só esses os grupos que são atendidos, obviamente, pela EJA. E a gente está falando de um grande número de brasileiras e de brasileiros que não tiveram, no tempo considerado normal, o acesso à educação formal, pelos motivos mais variados, e foram mencionados já, né? A gente vive numa sociedade extremamente desigual, estruturada em bases escravocratas, coloniais, e isso determina problemas muito graves para ser enfrentados, né, para quem faz a defesa de direitos sociais, como é o direito à educação. A Constituição brasileira, de 88, que pôs fim ao período autocrático da ditadura civil-militar, estabeleceu um projeto de sociedade, né? É esse projeto de sociedade que vem sendo atacado no Brasil há alguns anos, como todo movimento político, movimento de abertura e democratização do país, que se iniciou, né, em 85, 88,
tivemos uma sequência de governos eleitos democraticamente e que, em maior ou menor medida, permitiram um certo avanço na afirmação de direitos e na democratização do país. A gente vive hoje um período, enfim, não precisamos entrar agora nessa discussão, é uma discussão complexa, mas sabemos que vivemos um período de exceção e um refluxo no que se refere à afirmação de direitos sociais. Isso para os adultos que não tiveram acesso e que estão tendo dificuldade de ter acesso ao direito à educação, gera uma conjuntura bastante difícil, né? A nossa Constituição, que ainda está em vigor, que ainda é a lei fundamental da sociedade brasileira, diz no seu artigo 3º que é o objetivo fundamental da República Brasileira enfrentar, reduzir e, se possível, enfim, reduzir todas as desigualdades. Esse é o objetivo fundamental, um dos objetivos fundamentais da sociedade brasileira. Também é o objetivo fundamental da sociedade brasileira, previsto no artigo 3º da Constituição, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Se o Constituinte colocou isso como um objetivo fundamental da República Brasileira, uma mera interpretação gramatical do texto da Constituição já permite a gente afirmar que ele parte do pressuposto de que a nossa sociedade não é justa, não é livre e não é solidária. Esse é o pressuposto do Constituinte de 88, quando determina que a sociedade brasileira tem que se tornar mais justa, tem que se tornar mais democrática, tem que se tornar mais livre, tem que se tornar mais solidária. E aí se foram algumas décadas de construção disso, né? E a gente continua nesse processo, com avanços, com refluxos, com processos que passam pelos meios democráticos, processos um pouco mais alheios aos meios democráticos, e é dessa maneira que o direito à educação vai sendo construído. Mas no tema de que nós estamos tratando hoje, nós estamos vivendo um momento bastante difícil. É óbvio que uma Constituição que coloca objetivos fundamentais como esses, e coloca como fundamento da República, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, é óbvio que numa sociedade dessas, todos temos acesso ao direito à educação. Temos direito de acesso à educação. O regime jurídico, é claro que é diferente para as crianças e para os adolescentes, tem que ser assim, não é? A Convenção Internacional pelos Direitos da Criança estabelece que criança, num sentido amplo, que no nosso direito a gente chama de criança e adolescente, até os 18 anos, tem direito a acesso aos direitos fundamentais com prioridade absoluta. Então, é claro que o regime é diferente, existe uma escolarização obrigatória de crianças e adolescentes. Mas não é por isso que a gente pode concluir que o direito dos adultos ao acesso à educação não seja um direito, seja um favor ou uma caridade feita por uma eventual gestão mais ou menos sensível. Não é disso que a gente está falando, a gente está falando de direito que decorre, claro, do projeto de sociedade que está na Constituição de 88, mas também de previsão expressa no ato das disposições constitucionais transitórias, do previsão do financiamento da EJA, quando trata do financiamento, quando trata do Fundeb. Está também previsto na LDB, é direito formalizado, é direito previsto em lei. Então, atender isso não é favor, atender isso é cumprir a lei. Nós temos tido algumas atuações no GEDUC. Eu vou tentar, só para finalizar, estou tentando ser breve para deixar o máximo possível tempo para o debate. Nós temos tido algumas atuações nos últimos anos, por conta de reclamações que nós recebemos sobre possíveis fechamentos de turma sem a devida busca ativa para preenchê-las, então, sob o fundamento de baixa demanda, e a gente sabe que não é possível que a demanda simplesmente desapareça. Temos, inclusive, num desses casos, nós atuamos numa ação judicial proposta pela POSP, quando a Secretaria Estadual de Educação editou uma resolução alterando alterando bastante a disciplina da EJA, e processo esse que terminou com um acordo no sentido de que a Secretaria faria uma busca ativa o mais eficiente possível para identificar a demanda e evitar o fechamento de turmas.
Foi assim que terminou a discussão nesse caso, e a gente precisa ter acesso às demandas concretas que estão, enfim, no chão da escola, nas comunidades atendidas, para a gente saber se esse tipo de coisa tem sido atendido, porque a gente tem um procedimento tratando disso. Mas, de uma certa maneira, de um modo geral, os procedimentos tratam disso, de notícias de fechamentos de turma, fechamentos indevidos de turma, e como a gente trabalha num contato permanente com a promotoria da infância, a gente sabe que, muitas vezes, os juízes acabam exigindo dos adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa a escolarização, e muitos deles, que já estão no perfil da EJA, acabam não conseguindo vaga ou não conseguindo ser acolhidos adequadamente. Então, a gente percebe que não existe uma falta de demanda, o que existe é uma demanda não identificada, né? Então, até quero ouvir de vocês, como vocês veem essa questão, quais são as possibilidades da gente pensar maneiras de se fazer uma busca ativa para se identificar de verdade a demanda, para se atrair, né? Nós temos sustentado nos nossos diálogos com a Secretaria exatamente isso, que a EJA tem uma peculiaridade, que nós precisamos atrair esse aluno para a escola, não é só abrir as portas quando ele vem procurar, não é? Se a gente tem um projeto de sociedade na Constituição, que é um projeto emancipador, é o projeto de construção de uma sociedade livre, isso inclui a gente buscar quem não teve acesso ao direito à educação e deixar muito claro de que isso é um direito e de que isso está à disposição. Esse é o maior desafio, me parece, porque as demandas chegam como faltas de vagas e a Secretaria costuma responder que os fechamentos de turmas são decorrentes de baixa demanda. Então, esse é um desafio para a gente, entender essa questão, e estou aqui à inteira disposição para que a gente inicie um diálogo. Espero que não seja só nesse ato esse diálogo, mas que seja um diálogo que a gente conduza por um tempo para identificar possibilidades de trabalho conjunto no sentido de afirmação desse direito tão importante, que é o direito à escolarização de quem quiser, de quem adulto estiver disposto a isso e quiser. Essa oferta tem que ser feita sem essa dificuldade toda que a gente acaba constatando na maneira como a coisa está posta hoje. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar nesse primeiro momento, só para contextualizar aqui a minha participação nessa conversa, e estou à inteira disposição para dialogar aí a partir das questões que forem surgindo. Muito obrigado. Obrigada, Daniel, por esse primeiro momento. Acho que o público já percebeu que esse encontro, ele vai ser um encontro bem dialógico, né? Porque você se apresenta, né, Daniel, diz qual é o seu lugar de fala, né? Nos aponta quais são as observações que você tem sobre a ordem do direito, como esse direito já está positivado, evidencia, né, a característica prioritária da nossa Constituição Federal, que era pautar uma possibilidade de vida mais igualitária, mais justa, né? Evidencia que esse direito já foi objetivado no artigo 205 e 208, que marca o compromisso e a responsabilidade do Estado com o direito à educação para todos e todas, mostra que esse direito está conjugado em outras normativas, pela LDB, pelo Plano Nacional de Educação. Então, nós estamos falando de questões que já foram pautadas e que o Estado brasileiro já se responsabilizou, porém, nós temos aí um grande desafio, que é a concretização dessa normatização, né? Até porque a sua própria fala também evidenciou, né, que nós temos uma não compreensão dos governantes sobre o direito à educação das pessoas jovens e adultas, né, sobre as suas especificidades e necessidade, portanto, uma conduta de oferta que seja plausível e possível a esses sujeitos. E como não tem essa efetivação, tem-se a justificativa da não demanda. E aí, Daniel, você toca num aspecto que para o nosso coletivo, que o Vinícius estava dizendo, que é um coletivo de atuação, né, que já tem uma atuação histórica, temos pessoas aqui de muito tempo em defesa do direito à educação para todos e todas, as pessoas jovens e adultas, e que vão apontando que essa demanda existe. Agora, o nosso maior dificultador
é a condição de organização de uma oferta que corresponda à necessidade desses sujeitos, e que essa justificativa de não demanda, ela é inexistente, até porque nós temos os censos, né? O censo de 2010, as pesquisas da PNAD, que vão evidenciando que os números não são pequenos, né? Nós não estamos falando de qualquer pessoa, de qualquer número, nós estamos dizendo que são pessoas, e que essas pessoas hoje correspondem a 6,8% da população brasileira de pessoas não alfabetizadas. Quando a gente vai tratar, isso em números são 11 milhões de pessoas, né, não alfabetizadas, e que quando falamos do ensino fundamental, esse número vai a 52 milhões de pessoas. E são pessoas que têm nome, endereço, lugar. Então, portanto, a demanda é existente. E aí, Daniel, eu acho que já tem algumas perguntas aqui para te colocar, e vou pedindo ao público que já vai colocando, né, para a gente. Tem duas que estão muito próximas aqui, Daniel, que elas estão falando um pouquinho sobre a condição da oferta em tempo de pandemia, né? Porque a pouca atuação do Estado, né? E não busca ativa dos educandos. E como é que, diante dessa não atuação do Estado, pode-se encaminhar algumas prerrogativas de fechamento de sala de aula? Essa é uma que foi observada. Ainda associada essa contestação de que a pouca atuação do Estado, né, nesse tempo de pandemia, com uma oferta que fosse possível aos sujeitos jovens e adultos, e já tendo uma impulsividade aí, e uma ação impulsionadora também, para organização de novas turmas nesse segundo semestre, e ficando em fragilidade a condição do acolhimento das novas turmas, diante da condição do atendimento de determinados entes federativos. Essas são as primeiras perguntas que foram aparecendo, eu vou te devolver, enquanto isso eu vou observando as outras que chegam. Bom, são perguntas importantes, né? Do que eu estava falando. Nós fazemos o acompanhamento disso pelo GEDUC. Essas situações de fechamentos indevidos de turmas precisam ser noticiadas. Nós temos realmente uma dificuldade o acesso às instituições do sistema de justiça é um problema histórico brasileiro. A gente sabe o quanto o acesso à justiça ainda é elitizado no país, ainda é um privilégio. A Defensoria Pública vem cumprindo um papel muito importante na democratização do acesso à justiça. Muitos setores do Ministério Público também há muito tempo, mas é sempre difícil, então muitas vezes a demanda não chega até a gente. É muito importante que chegue. Eu vou dar aqui o e-mail do GEDUC para que essas demandas sejam encaminhadas. É geduc@mpsp.mp.br. É para esse canal que se encaminha esse tipo de notícia. A situação é bastante difícil, porque, como eu disse, juridicamente, o fechamento de uma turma de EJA só se justifica se enfim, a administração pública, no caso é a secretaria, demonstrar que não existe realmente uma demanda e que fez uma busca ativa que esteja de acordo com o princípio constitucional da eficiência administrativa. Então, que seja que tenha feito um processo de busca ativa que, de acordo com os parâmetros científicos atuais, seja o mais efetivo possível. Se houver essa determinação, se houver essa realização e a comprovação de que se fez uma busca ativa pelo procedimento mais efetivo possível diante do estado atual da ciência, aí é válido o fechamento de turma. Não me parece que é o que costuma acontecer nas notícias que a gente recebe, né? Então, eu acho que eu preciso até esclarecer, o processo é público, né? E as informações de um processo judicial nem sempre são tão muito publicizadas. Acabei de falar sobre o acesso à justiça, né? Essa ação que a POSP propôs, em que eu atuei, e que terminou com um acordo, nessa ação a POSP sustentava que aquela resolução recente, que mudou a maneira de atribuição de aulas de EJA,
para que elas fossem feitas, ao invés de ser por disciplinas, por temas, eixos temáticos, algo assim, e a instituição de salas multisseriadas, a desconfiança da POESP nessa ação era de que isso fosse algo praticado com desvio de finalidade, desvio de poder. Significa o quê? É uma ação pública que é feita por um determinado motivo, mas o motivo declarado é outro. Essa era a desconfiança, era o que estava narrado nessa ação proposta pela POESP. O que a POESP diz? Isso daí, na verdade, é uma maneira da secretaria facilitar o processo de fechamento de turmas. Então, a atuação do Ministério Público nessa atuação foi no sentido de mediar esse conflito, e a secretaria garantiu que não era essa a intenção, e o acordo no final foi no sentido de que a secretaria se comprometeu, né, a secretaria se comprometeu a instituir um processo de busca ativa efetivo para colher adequadamente a demanda pela EJA. Então, se isso está sendo realizado ou se isso não está sendo realizado, é algo que a gente precisa discutir. E é o tipo de informação que precisa chegar até a gente, não é? Porque a gente tem o discurso oficial da secretaria no sentido de que a secretaria não quer reduzir as vagas de EJA, que muito pelo contrário, que tem uma atenção especial para isso, e que as vagas são fechadas por falta de vagas, por falta de demanda, perdão. E nós temos essa situação em que o processo judicial terminou com um acordo, e um acordo que acabou sendo depois formulado em um procedimento do Ministério Público do GEDUC, no sentido de que a secretaria se comprometesse, como se comprometeu, a fazer um processo de busca ativa. Então, acho que aqui me parece que está uma questão importante, essa avaliação da demanda. E eu acho que o fórum, com uma experiência tão grande de atuação nesse tema, pode dar uma contribuição muito importante nessa ajuda que a gente precisa muito para identificar as demandas concretas ou a realidade mesmo, porque muitas vezes a nossa comunicação acaba sendo um pouco formal, um pouco burocrática e até mesmo dissociada da realidade. Esse é um problema das instituições jurídicas em geral. Oi, Daniel, bacana, muito legal, você afirma novamente, né, a importância do movimento político, né, na busca de enfrentamento e, na verdade, de posicionamento, né, vamos chamar de posicionamento com o poder público, responsabilizando os entes federativos, né, e a evidência da demanda. Daniel, nós temos algumas perguntas ainda que eu vou trazer sobre a condição dessa questão da oferta, né, e a demanda. Bom, a gente tem uma observação aqui de Presidente Prudente, Daniel, dizendo que a cidade foi considerada uma cidade livre do analfabetismo. Isso foi uma prática muito evidenciada a partir de 2010, enfim, né, houve uma chamada para isso, que as cidades abaixo de 5% de analfabetismo poderiam ser consideradas cidade livre de analfabetismo. Então, a gente sabe que a educação de jovens e adultos, quando chega nesses índices, é um dos índices mais difíceis de serem superados, assim como você observou o público que você atua, né? Porque é o público da exclusão da exclusão. E aí, está tendo uma denúncia aqui para nós, dizendo que esse selo vem dando, né, potência aos gestores públicos para fechamento de sala de aula de EJA. Isso é possível? Né? Tem uma pergunta em torno disso. Tem uma outra questão que está falando sobre o direito à alimentação, né? Perguntando, o direito à alimentação é um direito dos estudantes jovens e adultos? Ou depende de uma intencionalidade, de uma ação de proposição apenas do Estado ou dos municípios, né? É uma outra questão. Ainda falando da questão da educação de jovens e adultos, tem uma pergunta aqui que está dizendo, olha, tem até um termo jurídico que, na verdade, pergunta a responsabilidade pública e o desrespeito, né, dos entes federativos com a Constituição Federal, quando eles, de fato, não conseguem chegar ao atendimento da real demanda. Isso não é um desrespeito à Constituição Federal?
como o Ministério Público pode agir para garantir que todas as salas existentes não sejam fechadas no próximo semestre diante da crise sanitária que nós estamos vivendo. Acho que essa fecha uma questão da relação oferta e demanda. Tem uma pergunta aqui da nossa grande professora, professora de todas nós, aqui do Fora, a professora Maria Clara de Perro da USP, está dizendo sobre os dados da última PNAD, né, que nos aponta aqui como exigir da secretaria e os meios de comunicação para que mobilizem as demandas, né, e realizem, de fato, a busca ativa, tá bom? Enfim, acho que nessa questão das ofertas e demandas, a gente fecha esse bloco, acho que senão vai ficar muito intenso, Daniel. Bom, Daniel? Em primeiro lugar, né, essa questão da cidade que formalmente, oficialmente, superou o analfabetismo por ter chegado nesse percentual, né, de pessoas alfabetizadas, é claro que isso não pode ser justificativa para fechar a sala de EJA, porque estaria partindo do pressuposto de que ninguém mais vai entrar nem sair dessa cidade, né? O direito à educação das pessoas adultas que não tiveram acesso à educação formal, ele vigora no país todo. E então, é claro que se você tem uma demanda reduzida numa determinada região, num determinado período, é o que eu falei, devidamente demonstrado, com base em processos de busca ativa, devidamente documentados, aí a gente, claro, ninguém quer que um equipamento público funcione sem que exista uma utilidade para isso. É que esse tipo de situação é muito rara mesmo, a gente não costuma ver na prática, né? Então, agora, essas situações, o importante da nossa parte é que elas sejam noticiadas para que a gente possa ter ciência e possa atuar, né? Isso, inclusive, o que foi objeto da outra questão, de fechamento de turmas nesse contexto da pandemia. Não me parece, uma primeira análise mais breve aqui, que tem alguma razoabilidade. Se eu estou falando que a gente precisa ter um processo de busca ativa devidamente comprovado para poder falar em fechar turma, num período de pandemia, não me parece tem a mínima razoabilidade a gente falar em fechar turma. Não dá, né? Então, se tem situação dessa de ameaça de fechamento de turma agora por conta de uma suposta queda de demanda no período da pandemia, isso precisa ser noticiado para a gente, para que a gente possa atuar, tá? Enfim, numa análise mais rápida agora, me parece algo totalmente despropositado. Sobre a alimentação escolar, aí o assunto é um pouco mais complexo, porque uma coisa é o direito à alimentação, que todo brasileiro tem, toda brasileira tem. Alimentação escolar é um tema mais ligado à infância e à juventude, né? Então, mais ligado a um direito ligado à educação básica nessa fase do desenvolvimento humano. Eu estou dizendo isso do ponto de vista do direito, não do ponto de vista ético ou político, como deveria ser, né? Agora, o direito à alimentação é o direito dos mais elementares para todo brasileiro. E a escola muitas vezes funciona nessa nossa situação, né, complicada, de falta de políticas sociais mais robustas. A escola acaba cumprindo papéis que não dizem respeito estritamente à política educacional. E então me parece algo totalmente legítimo se pensar, se propor, se debater algo no sentido de alimentação escolar na EJA como direito. Enfim, não é algo sem propósito, mas não é algo que a gente consiga defender nesse momento com os mesmos instrumentos normativos que se dispõem para a criança e para o adolescente. Eu acho que eram essas as questões, né? A gente tem algumas perguntas aqui que elas estão direcionadas ao entendimento do próprio funcionamento das denúncias e atuação do Ministério Público, tá bom? Vou trazer esse bloco, depois a gente volta para as questões mais específicas da demanda e oferta da educação de jovens e adultos.
Daniel, tem uma pergunta aqui que diz assim, quando a gente faz a denúncia ao Ministério Público, qual é o fluxo de encaminhamento? Tá bom? É uma pergunta aqui que está tentando entender os processos. Como é a organização do GEDUC, né? Quem faz parte, como funciona, enfim, essas são duas específicas para próprio entendimento da organização de atuação com o Ministério Público e desse grupo que atua dentro do Ministério Público. Vamos lá, Daniel? As demandas, elas podem ser encaminhadas de diversas maneiras, né? Uma delas é presencialmente na sede do GEDUC, que fica no prédio sede do Ministério Público, na Rua Riachuelo, número 115, no 2º andar. Eu não vou me lembrar agora de cabeça a sala, já faz um tempo, infelizmente, que eu não vou para lá, o trabalho tem sido remoto, né? Mas é no 2º andar, 115, e só falar GEDUC na recepção que não vai ter problema. Uma outra maneira é encaminhar para esse mesmo endereço por escrito, né? O mais comum é ser feito por e-mail hoje em dia, né? E é por aquele endereço que eu dei agora há pouco. Então, é GEDUC, GEDUC, @mpsp.mp.br. A partir do momento que o e-mail é encaminhado, ele entra na secretaria do GEDUC. O GEDUC, os grupos, eles são protótipos de promotorias. Toda vez que o Ministério Público vai se especializar numa área, é normal serem criados grupos de atuação até para avaliar se é realmente uma demanda existente, como e quanto a instituição precisa se estruturar, e etc. Então, é por isso que existe GAEMA, GAECO, GVID, GEDUC, são vários grupos, né? GEDEC, com especializações em diversas áreas, violência doméstica, crime organizado, meio ambiente, crimes econômicos. O GEDUC é um grupo, né? Tem uma certa diferença na maneira de atuação dos que são da área criminal, né? GEDEC, GVID, GAECO, e tem os da área civil, que existem hoje, são o GEDUC e o GAEMA. O GAEMA é o que atua na área do meio ambiente. Então, entrando na secretaria, então essa estrutura toda é como se fosse a estrutura de uma promotoria. Então, tem uma secretaria que faz o andamento do trabalho formal, né? Então, esse e-mail é recebido lá, ele recebe um número de protocolo, que é informado para a pessoa que encaminhou a representação. Então, a partir dali, ele passa um número de protocolo e é distribuído para um dos 2 promotores do GEDUC. Estou falando do núcleo da capital, mas existem núcleos também em Presidente Prudente e Ribeirão Preto, que abrangem as respectivas regiões administrativas da educação, e nas outras cidades, nas outras comarcas, existem os promotores com atribuição, que são os promotores, normalmente, com atribuição para a área da infância e juventude, eu digo para a área da educação, né? E muitas vezes a educação de jovens e adultos é atribuição do promotor dos direitos humanos. Enfim, aí é a realidade de cada unidade. No caso do GEDUC, aqui da capital, nós temos essa estrutura da secretaria que funciona para dar esse encaminhamento. A representação, que é o nome desse e-mail que a gente recebe com uma reclamação, ela recebe um número de protocolo e é distribuída para um dos 2 promotores, somos eu e o João Paulo, que é promotor do GEDUC desde 2011, quando o GEDUC foi criado, e que hoje coordena o subcomitê de educação do Comitê de Crise do Ministério Público, que está tratando das questões da Covid. É distribuído para um dos nós 2 e nós analisamos se é o caso de instaurar um inquérito civil, um procedimento preparatório de inquérito civil, se a gente avaliar que é o caso de ser feita uma investigação para apurar um ilícito e depois buscar a responsabilização de alguém por ele, ou se é o caso de instaurar um procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas, que é o mais comum ultimamente. Então, não é o caso da gente investigar uma ilegalidade para responsabilizar alguém necessariamente, mas sim acompanhar como está sendo promovida essa política pública, em que termos, e os debates, enfim, a gente tentar
fazer uma atividade que tem começado a ser chamada de sócio-mediação, né, que a atividade antigamente era chamada de extrajudicial, tutela coletiva, que na verdade é um trabalho mesmo de mediação do debate, dentro daquilo que está dentro das nossas atribuições, inclusive para equalizar relações eventualmente desiguais ou colocar em contato vozes que não estão se encontrando. E então o trabalho no procedimento de acompanhamento de políticas públicas ele é um pouco mais de longo prazo e de acompanhamento mesmo, e não necessariamente numa perspectiva punitiva, né? E a quarta possibilidade é da representação ser indeferida, o que não significa que a questão não é importante, mas sim que juridicamente não é caso do Ministério Público atuar, enfim, por alguma razão não existe fundamento jurídico para instaurar qualquer procedimento, tá? Qualquer um desses encaminhamentos é comunicado e quem tiver interesse pode entrar em contato. Os telefones estão no site do Ministério Público, podem entrar em contato para saber qualquer informação dessas. Se foi instaurado o procedimento, se não foi instaurado o procedimento. No caso de indeferimento, existe uma notificação para o interessado eventualmente recorrer para o Conselho Superior. Então, esse é o momento inicial, quando entra uma reclamação. Uma vez instaurado o procedimento, aí o procedimento de cada um deles é bastante variado, depende da situação específica. Nós costumamos fazer diálogos com a secretaria, né? Nosso trabalho é quase que exclusivamente extrajudicial, até porque a judicialização cada vez mais vai se mostrando um caminho bem ruim para se tratar de questões de políticas públicas. A gente tem toda a complexidade das políticas públicas e no sistema de justiça, no processo judicial, a necessidade de que toda essa complexidade se reduza a um código binário, lícito e ilícito. Isso é muito difícil, isso não tem dado bons resultados, todos os dados mostram isso. Judicialização não é um caminho interessante. Por isso que a gente tenta se pautar sempre por uma atuação dialogada, e isso não quer dizer menos compromisso, muito pelo contrário, é um trabalho bastante intenso que a gente acaba fazendo lá. A gente procura dar toda a publicidade possível, toda a transparência possível para o nosso trabalho. É muito comum o recurso a audiências públicas, escutas sociais pelo GEDUC. A gente dá uma importância muito grande para o acesso à demanda real existente, como eu disse, e acredito que seja mais ou menos isso a pergunta que foi feita, né, sobre esse encaminhamento inicial, como é feito. Se tiver qualquer outra dúvida, eu estou aqui à inteira disposição. Bacana, Daniel, acho que ficou bastante claro para nós. Agora, Daniel, sinto que volta novamente, né, até porque nós estamos vivendo isso na pele, a condição da evidência da demanda. Então, tem vários apontamentos aqui em torno de como nós podemos cobrar, ao mesmo tempo, se articular para que essa demanda seja evidenciada, né, elucidada. Então, tem algumas perguntas que vão dizendo assim, nós teríamos como marcar uma busca ativa na referência de obrigatoriedade associada aos censos populacionais na execução de atuação do IBGE, né? É possível pensar isso, né? Acredito que é uma metodologia do próprio IBGE, enfim, mas acho que você pode trazer para a gente essa condição. Outra observação é que, diante das políticas conservadoras que nós estamos vivendo, será que elas podem tornar-se empecilhos para que fragilizem as pesquisas sobre essa temática na universidade? Né? É uma discussão bem ampla que vai tentando elucidar as fragilidades que a gente pode ter em evidenciar as demandas. E aí tem uma pergunta, né? Como que nós poderíamos
deixar claro esse número de pessoas que não concluíram o ensino fundamental? Qual seria o órgão responsável para que pudesse evidenciar esses dados para as cidades, para os municípios, e para os estados? Como é que a gente pode tornar isso tão público? O Ministério Público não poderia organizar uma campanha em torno disso? Tem uma outra questão aqui, Daniel, que vai falando da condição atual, né? Tem uma pergunta aqui que coloca que numa cidade a gestão pública não efetivou a merenda, né? Que são os procedimentos, a alimentação escolar, que foram os procedimentos em tempo do calendário remoto, não efetivou para educandos acima de 30 anos. Isso é uma irresponsabilidade pública? Outra coisa, houve já denúncias no Ministério Público falando da não atuação do poder público diante da efetivação da alimentação escolar para as pessoas jovens e adultas? Uma outra questão, ainda colocando no contexto atual, dei uma observação aqui do ABCD-MRR, que existe uma proposição de organização de aberturas para o segundo semestre, aberturas de sala de aula para o segundo semestre, a partir das inscrições prévias. E aí, assim, se não tiver inscrições, não abrirão sala de aula. Isso é possível de ser executado em tempos de pandemia, né? Ou até mesmo em tempos de não pandemia, né? Como é isso? Se a demanda é existente, a responsabilidade é do Estado, né? Será que o Estado pode condicionar inscrições, né, como responsabilidade de abertura de sala de aula? Enfim, tem bastante, apareceu mais uma pergunta aqui agora, falando do não acesso à alimentação escolar e as TICs, né, que são as tecnologias de informação para os educandos jovens e adultos, como que nós poderíamos organizar isso enquanto proposição e denúncia. Bateu também a questão das inscrições novamente, como possibilidade de indicação de sala de aula. Penso que nesse momento é isso, Daniel. Depois tem uma pergunta ligada ao Plano Nacional de Educação e à juvenilização da EJA. Bom, começando pelo fim, né? Eu acho que eu preciso explicar uma coisa que é um limite da nossa atuação, né? O controle que a gente faz da administração pública é o controle de legalidade. Então, nem poderia ser diferente. Nós não temos legitimidade para fazer escolhas políticas porque não somos eleitos. E não temos nenhum... Enfim, nós somos recrutados por concurso, somos funcionários públicos. E o nosso papel é cumprir o que está previsto na lei. Então, tem um limite aqui. Por exemplo, eu não posso dizer como o Estado deve fazer essa busca ativa. O que eu posso fazer é estar aqui para discutir isso com vocês e, eventualmente, a gente discutir isso com a secretaria e já me coloco à inteira disposição. Nós temos um procedimento, como eu disse, que é específico sobre isso e vai ser um reforço enorme a gente poder dialogar com vocês sobre essa questão de uma maneira perene para enfrentar esse problema da busca ativa. Eu acho que é o melhor caminho. Então, até se vocês puderem me encaminhar para o GEDUC essa demanda dessa discussão, a gente formaliza isso com a juntada no procedimento. Então, sobre a maneira de ser feita essa busca ativa, é um pouco isso. Não tem como, por exemplo, o Ministério Público fazer uma campanha, eu tenho um pouco de dificuldade. A gente pode pensar junto. A gente tem episódios históricos assim interessantes. Em Ribeirão Preto, o Marcelo Goulart, que foi um grande promotor de justiça, hoje ainda é um grande pensador do Ministério Público e das questões da democratização do Brasil, né? O Marcelo Goulart, quando era promotor da infância e da juventude em Ribeirão Preto, promoveu lá, pela promotoria, uma ciranda pelo direito à educação, e foi uma coisa muito interessante para mobilizar, mas ali era para a educação infantil, né? É aquilo, nós temos limites sobre a maneira como a gente atua, claro, né? E o limite é a lei.
mas não é impossível a gente pensar junto nisso. O que eu não posso é protagonizar nada, porque eu não tenho legitimidade para isso, né? Então, discutir como é feita a buscativa, vamos discutir isso com a secretaria e com todos os demais setores interessados. Eu acho que isso fica até como uma proposta minha de encaminhamento, né? Uma campanha, pensar uma campanha, uma grande campanha para sensibilizar as pessoas. A gente vive numa sociedade tão desigual em que se naturalizou isso, né? Essa exclusão escolar. Então, eu acredito que boa parte dessas pessoas que têm o perfil para a EJA, que constam dos dados estatísticos, sequer têm compreensão de que tem esse direito, né? Não chega nem a ser a compreensão da importância do exercício desse direito, mas a compreensão de que tem esse direito mesmo, né? E a gente vê uma mobilização muito pequena na sociedade brasileira também em torno disso, porque é uma sociedade excludente, desigual, violenta em diversos aspectos, não é mesmo? É por isso que a Constituição, como eu mencionei agora há pouco, estabeleceu como objetivo a gente transformá-la numa sociedade mais livre, mais solidária, mais justa. É disso que a gente está falando. Mas é uma sociedade para a qual esse público específico do qual a gente está falando, e especialmente se a gente estiver falando de pessoas criminalizadas, adolescentes ou adultos, é um público esquecido, é um público que não é priorizado e muitas vezes não é nem considerado, não é nem visto como merecedor de dignidade humana. A gente não pode esquecer isso, que é dentro dessa sociedade que a gente vive, né? Então, o que eu posso dizer, em termos de encaminhamento para essa questão da buscativa, é fazer essa proposta, vamos fazer essa discussão, tudo que vocês puderem contribuir vai ser muito bem-vindo nessa discussão sobre a buscativa a qual a Secretaria se comprometeu, né? E a questão da alimentação, eu proponho também no mesmo sentido, de que seja formalizada uma reclamação naquele e-mail que eu mencionei, do GEDUC, para que seja instaurado um procedimento específico para isso e a gente faça essa discussão de uma maneira institucionalizada, né? E que a gente discuta isso com a secretaria, discuta isso com as secretarias que eventualmente tiverem que estar envolvidas nisso, com outras áreas do Ministério Público eventualmente envolvidas, defensoria, né? A gente constrói. Mas o passo inicial seria ser feita uma representação para o GEDUC, para aquele e-mail que eu mencionei, noticiando esse problema da alimentação escolar na EJA, e o eventual, pelo que eu entendi, agravamento nesse período. E o mesmo também sobre as inscrições como requisito para manutenção de salas no período da pandemia. É assim que as demandas estão chegando e é assim que a gente está encaminhando, sempre de maneira articulada com o comitê de crise, nesse período. Acho que era isso. Espero ter esclarecido. Bacana, Daniel. A angústia é muito grande, né? Oi? A angústia é muito grande, até porque a ausência das políticas públicas também é grande, né? E aí as pessoas vão trazendo, né, sem de fato entender o lugar, né? Mas estamos vendo você como um grande parceiro, como uma possibilidade de atuação. Daniel, só queria fazer um esclarecimento histórico de uma atuação do Fórum, porque o Fórum entrou com uma denúncia no Ministério Público dessa não evidência da demanda, porque isso já é histórico, né? A não efetivação do compromisso diz da ausência da demanda, e o Fórum entrou com uma ação no Ministério Público pedindo, né, uma atuação para evidenciarmos a demanda. Isso entrou numa ação judicial, a gente acabou tendo algumas dificuldades, né, foi julgado não favorável para a execução da demanda, né, de reconhecimento da demanda, porque a intenção era fazer um censo porta a porta para poder evidenciar, mas entendemos que a luta continua e que é, sim, possível pensarmos em outras possibilidades de organização, tá bom? Tem algumas questões aqui, Daniel, que elas são especificidades da educação de jovens e adultos diante do contexto atual ultraconservador que a sociedade brasileira está passando, que coloca em risco algumas conquistas da
sociedade brasileira, especialmente com a educação de jovens e adultos. Como você colocou, a nossa sociedade, né, ela ainda é limitada em compreensão, né, do direito à educação na sua grande expansão, o direito à educação ao longo da vida. A professora Maria Clara muito traz isso nos diálogos estabelecidos, porque nós não temos desenvolvido, enquanto sociedade brasileira, o conceito de educação ao longo da vida, não é uma cultura ainda desenvolvida. E aí traz, né, se existe uma possibilidade de fragilizar as conquistas já organizadas diante desses contextos que estamos vivendo, né, estruturado uma política neoliberal que tenta minimizar o compromisso do Estado diante de uma perspectiva de ampliação das ações mercadológicas. Então, é um apontamento em torno disso, e tem algo específico da educação de jovens e adultos que fala aqui sobre a situação da população que está marcada nos atendimentos hoje na educação de jovens e adultos, que é a juvenilização na EJA, e a não oferta de um currículo que, de fato, seja comprometido com o perfil de desenvolvimento desses sujeitos, e dando evidência à não oferta da educação física como uma necessidade desse público, né? Perguntando-nos se isso também não é uma fragilidade do direito. Enfim, Daniel, acho que é mais nesse entendimento, e tem uma última pergunta. Como você avalia a forma como a SEDUC está desenvolvendo o atendimento da população privada de liberdade, tá bom? Para você fechar, e aí eu acho que a gente já pode ir fechando os blocos de perguntas, e a gente pode fazer uma linha de encaminhamento dessa conversa ao final da sua fala, pode ser? E pelo encaminhamento, penso que as ideias que estão vindo vai nos ajudar a segurar um pouco da ansiedade que nós temos, mas não nos limitar na luta e na condição da resistência. Tá bom? Bom, são muitas questões, né? A gente está tratando de um direito que tem muitas complexidades para a sua identificação, né? Então, tudo isso é possível, passível de discussão, tudo isso pode ser objeto de denúncias ao Ministério Público por meio do GEDUC. Essas representações, denúncias ao Ministério Público, elas não têm uma forma específica, tá? Você não precisa, se possível, o que se determina ali na regulamentação é que seja narrado um fato lesivo, ofensivo à lei, e a qual lei ele é ofensivo, né? A qual dispositivo legal, enfim. Basicamente é isso. Agora, a falta do dispositivo legal não é um problema. O básico dessa representação é noticiar para a gente um fato que você avalia que pode ser uma ilegalidade. Essa é simples assim, não é uma coisa complexa ou que demanda uma compreensão técnica, tá? Essas situações todas precisam ser noticiadas e algumas delas já são objeto de acompanhamento. Nós temos um procedimento antigo do GEDUC que acompanha a escolarização das pessoas encarceradas, adultas, né? E um trabalho, inclusive, em que a gente discute muito com a ação educativa, com diversas entidades, com a Defensoria Pública, e é um tema difícil. Como foi mencionado no início aqui, uma das primeiras perguntas, a gente vive um momento histórico muito difícil, não é? A gente estava vivendo um país se redemocratizando depois de um período bem difícil, histórico, né, da ditadura civil-militar. A gente teve a Constituição de 88, uma transição para a democracia sem justiça de transição, e inclusive posteriormente ensejando aí um revisionismo histórico que deu origem a muito do que a gente está vivendo hoje, né, em termos de auto-verdade, de fake news, e é claro que está tendo um refluxo naquele processo democratizante. É isso que a gente está vivendo. E a gente não pode desconsiderar que a realidade do Brasil não existe isolada da realidade do mundo. O Brasil é um país da periferia do mundo, que desde a crise de 2008 para cá, como todos os outros, tem sido convocado a voltar a exercer um papel colonial, de exportador de matéria-prima e, enfim, num contexto desse, a gente pensar em cidadania,
a gente pensar em universalização de direitos é algo totalmente conflitoso com o que o cenário geopolítico propõe para o Brasil nesse momento. Esse é o conflito. Os países latino-americanos estão tendo uma dificuldade muito grande de se democratizarem. Está tendo reações muito fortes. E a gente teve recentemente o golpe, cada vez mais evidenciado a relação dele com a geopolítica e com esse movimento de refluxo no que se refere à democratização da sociedade brasileira, e a gente está vivendo realmente um período muito difícil. Então, num período desses, em que se desfaz a canetadas direitos construídos historicamente, os direitos relacionados com a relação de trabalho, os direitos previdenciários e diversos outros direitos sociais, né, direitos ligados a um processo que a Constituição determina de construção da sociedade mais justa, livre e solidária. A gente está num período em que defender esses direitos é muito difícil, mas nós estamos falando aqui de grupos que estão entre os mais excluídos, os mais precarizados, os mais violados, né, por essa estrutura social que é desigual, excludente e violenta. Então, é muito difícil mesmo essa nossa conversa, e eu acho que a única coisa que fica fácil perceber é que, embora a gente nunca possa abrir mão desse caminho, mas o caminho da discussão jurídica é sempre muito limitado, né? É sempre muito limitado, vão ser muito mais os movimentos políticos, as disputas políticas a serem feitas daqui por diante, que vão se encarregar de uma retomada do processo democrático, na verdade, né? Não vão ser as próprias instituições que acabaram permitindo que as coisas chegassem no estado em que elas estão hoje, né? Então, a luta política é muito importante. O que é importante nas instituições do sistema de justiça é que elas estejam atuando de acordo com a Constituição, de acordo com a ordem constitucional de 88, e não de acordo com essa onda autocrática, violenta, excludente, que uma parcela da sociedade brasileira conseguiu fazer prevalecer no momento que a gente está vivendo. Então, precisamos continuar dialogando. O Ministério Público, por meio do GEDUC, por meio do Subcomitê da Educação, do Comitê de Crise, está à inteira disposição para ouvir esses relatos e para discutir e para fazer a defesa do direito à educação e direitos que estejam relacionados, como o direito à alimentação, à segurança alimentar. Estamos à inteira disposição para esse trabalho conjunto. Bacana, Daniel. Para a gente finalizar, né, entendo que a gente foi vendo a educação de jovens e adultos diante dos desafios da contemporaneidade, né, e que um dos maiores desafios tem sido, né, evidenciar e marcar vidas, né, na condição da democracia, né, isso tem sido um grande desafio para nós. A nossa conversa, ela deixou claro que o direito à educação das pessoas jovens e adultos é marcado por muitas complexidades, né? E que se as ofertas não reconhecer as diversidades do sujeito, né, que está envolvida nessas complexidades, ela nunca será possível aos sujeitos jovens e adultos, né? A conversa vai evidenciando isso. Além disso, a conversa coloca 3 questões em grande elucidação. A primeira é a questão da demanda, né? Nós temos uma fragilidade grande em evidenciar. Esses sujeitos jovens e adultos, né? Onde eles estão, quem são eles, né? Para poder cobrar, fazer a cobrança efetiva, né? E também cobrar aos entes, né, federativos a sua responsabilidade também para que essa demanda seja tratada e reconhecida. Então, isso fica para nós aqui um desafio enquanto Fórum de Educação de Jovens e Adultos, né? A nossa responsabilidade em pensar uma articulação
né, com diferentes instituições, para que, de fato, essa demanda possa ser reconhecida. Tem uma outra coisa que vai marcando, e aí tem uma interlocução, que também envolve, eu penso que envolve o Ministério, né, Daniel, e aí você pode ser um parceiro de grande articulação conosco, que é como é que a gente formaliza essa denúncia numa situação de mobilização, né, maior e mais articulada. Eu acho que isso também ficou muito claro para nós. Então, a Jarina vai entrar daqui a pouco, a Jarina vai trazer uma apresentação de uma ação que o Fórum está constituindo, que é uma rede de partilha, que está estruturada numa plataforma ligada à Universidade Federal de São Carlos, e que dentro dessa plataforma, todas essas denúncias que foram efetivadas aqui podem ser lá alocadas, e que lá alocadas elas já podem ser transformadas num documento de denúncia ao Ministério Público, porque nós vamos notificar ao Ministério Público o que vem acontecendo com a não efetivação do direito à educação das pessoas jovens e adultos em diferentes locais. Essa pode ser uma possibilidade, existem outras. Daniel já colocou aqui o e-mail, foi evidenciado. Vou até pedir para a Meire colocar a mente, né, que também essa denúncia pode ir de forma específica, mas a gente também pode pensar uma forma organizada do fórum, porque aí a gente impactua mais forças nesse sentido. E aí tem uma outra coisa, que é a questão que cabe aos movimentos, né, aos sujeitos de fato envolvidos. A condição de nos fortalecermos enquanto mobilização popular, né? A ordem judiciária está aí, nós vamos fazer uso dela, mas se nós não tivermos a pressão política, né, teremos dificuldades da sua execução. Então, a mobilização política depende da gente, e aqui nós estamos muito contentes, porque nós temos aqui uma representação grande no estado de São Paulo, podendo ver essa possibilidade de articulação com o fórum, para que nós possamos nos fortalecermos, e aí impactuar, né, enquanto pressão política aos governantes que têm responsabilidade, inclusive já constitucionalizada. Então, vou deixando aqui o encaminhamento, que nós temos reuniões mensais, elas são propagadas pelas redes sociais, e penso que nós já podemos pensar já indicar algumas possibilidades de novos diálogos articulados com esse que fizemos hoje. Então, trazendo para a roda também os responsáveis pelo direito à educação. E aí, Daniel, você pode ser novamente mais um convidado nosso, né, de pensar a presença da representação da Undime, né, a coordenação da Undime, a presidenta da Undime está aqui conosco fazendo esse diálogo, a UNCM, né, que também é a União dos Conselhos Municipais de Educação. Então, são possibilidades de articular sujeitos e marcar um posicionamento da sociedade civil, cobrando do Estado, né, o seu compromisso com o direito à educação das pessoas jovens e adultas. Acho que nós agradecemos imensamente, Daniel, a sua atuação conosco, foi muito esclarecedora, tranquila, né, didática. E aí a fala de uma professora, ó, a sua explanação também foi didática, né, nos ajudou bastante, e nós vamos continuar mantendo esse contato e pensar novas formas de articulação, né, pensando a evidência da demanda e a condição organizada da denúncia em possibilidade de mobilização popular. Tá bom? A gente agradece imensamente a sua atuação. Sou eu que sou muito grato pela oportunidade desse diálogo e estou inteira disposição. Obrigada, Daniel. Obrigada. Agora a gente vai dando uma continuidade. Se você quiser continuar conosco, fique à vontade, Daniel. Senão, você pode pensar em outras organizações, tá bom? Nós vamos ter agora a Isaura nos trazendo os novos encaminhamentos da nossa pauta, tá bom? Também agradeço aqui a participação, peço desculpas por não ter conseguido trazer todas as perguntas, mas elas estão registradas e a gente continua o contato com o Daniel e a gente pode responder isso posteriormente pelo nosso Facebook, tá bom? Muito obrigada.
Obrigada, Adriana, obrigada, Daniel. Foi realmente um debate muito importante, houve, assim, uma grande participação das pessoas, porque uma das coisas que a gente vê enquanto educador de EJA é muitas vezes estar sozinho e pensar, onde é que eu vou recorrer? Onde, né? Para onde eu devo recorrer? Para onde ir? Quem pode me ajudar, né? Então, Daniel vem trazendo aqui os caminhos para onde a gente pode percorrer, mas como disse a Adriana, não dá para fazer isso sozinho, né? Nós somos um movimento, nós temos que nos fortalecer aqui enquanto movimento, né? E podermos, então, ter essas ações conjuntas que nos fortalecem mais, né? Pensando nesse direito à educação. Muito bom realmente, né? Esse debate, mas vamos dar continuidade aqui, né? Tem muitas questões, muitas perguntas, e aí, não deu tempo de responder todas, são várias. A gente vai comentando aqui das próximas ações, né, do fórum. Então, o fórum, ele tem esses encontros, temos marcado esses encontros uma vez por mês, e aí a gente pensa que essas demandas, assim como vocês encaminharam aqui no chat, assim como outras que a gente vai entendendo como demanda falas da EJA, a gente vai trazer no próximo encontro, isso daqui a um mês, entre 13 e 20, né, numa quinta-feira à tarde, enquanto nós estivermos aqui neste tempo de pandemia, entendemos que seria um bom horário, né, então vejam vocês se tudo bem nesse sentido. Aí, a Jarina deve entrar e deve comentar um pouco sobre a rede de partilha. A rede de partilha é um espaço, né, desenvolvido para nós também nos comunicarmos. Por quê? Como estava dizendo, a gente às vezes fica sozinho, né? Vejo aqui no chat, ué, e aí, como é que faz isso? Nossa, isso também, isso acontece no meu município também, opa, vamos conversar. Vamos, além de ter as denúncias, também os anúncios, né? Os anúncios. Aí, Jarina chegando, boa noite já, né? Praticamente boa noite, 7 horas quase, né? Seja bem-vinda e conte-nos aí como é que a gente faz para colocar essas outras que o público, né, trouxe para a gente que a gente não conseguiu dar conta ainda. Abrir o microfone, acho que, Jarina. A Jarina seria a melhor pessoa para poder explicar sobre a rede de partilha, né? Mas a gente vai tentando fazer esse anúncio, porque, na verdade, é um anúncio de uma organização sistematizada do Fórum de EJA do Estado de São Paulo, para que a gente possa, nesse momento tão desafiador, constituir uma grande rede de partilha, né? Essa rede de partilha, ela foi pensada dentro de uma plataforma Moodle, que está ligada à Universidade Federal de São Carlos, né? As pessoas podem entrar pelo site da universidade, fazer um credenciamento, né, pelo seu login, abrindo um login e uma nova senha. Você entra lá por credenciar, faz o seu login e tem uma senha. Depois desse movimento, você encaminha uma solicitação de acesso, uma solicitação de acesso, e com essa solicitação de acesso liberada, você já entra nas salas de encontros, que são as salas de debates. Acho que a Jarina vai entrar agora. Meninas, é da conexão dela, tá? Ela está com dificuldade na conexão mesmo. Então, a gente vai fazer um encaminhamento, Jarina, que talvez não vai conseguir chegar na sua potencialidade de explicação, tá bom? Mas a gente vai tentar aqui dentro das nossas possibilidades. Como eu estava dizendo, a gente acessa pelo site da universidade, lá é um site de acesso. Qual que é o nome exato da página, Isaura? Você pode me ajudar, por favor? É uma página de acesso à condição de estudante de um determinado curso. E que é o Fiscar Portal dos Professores. Desculpa. É www.portal
portaldosprofessores.ufscar.br. Isso. Entrando já diretamente no portal, você faz o credenciamento, você vai lá e faz a sua inscrição. A sua inscrição, ela demanda alguns dados pessoais, nome, endereço, telefone, e-mail, RG, CPF. Executando o processo de inscrição, você vai encaminhar a sua solicitação para um e-mail que nós já vamos colocar aqui, o e-mail de acesso. Esse e-mail vai ser logo em seguida respondido, liberando o teu acesso. É onde você vai conseguir fazer o seu login, né, que associado ao seu nome, né, e a uma senha que você vai criar. A Jarina vai nos encaminhar um tutorial, nós vamos colocar na página do Facebook do Fórum e também vamos encaminhando aos grupos de EJA que nós temos, tá bom? Dentro da composição dessa plataforma, que é a rede de partilha, a gente acessa o RPC EJA, que são algumas aberturas, né, que nos dão o acesso para entrar em todas as salas. Lá, nós temos a sala de apresentação inicial, aonde a gente se apresenta ao coletivo que vai participar de todo o fórum, né? Lá colocamos de onde somos, qual é a nossa atuação com a educação de jovens e adultos, enfim, e o nosso propósito de partilha. Em seguida, você pode procurar as outras salas, não é? Então, você tem uma sala, que é uma sala que a gente chama a sala da denúncia ao anúncio, né, do direito à educação das pessoas jovens e adultas, onde a gente, todas essas questões que a gente pautou aqui, a não efetivação da merenda para as pessoas acima de 30 anos, a prefeitura está pedindo para haver nova aberturas de sala, inscrições prévias, né, o cartão merenda não se efetivou na nossa cidade. Então, todas essas denúncias podem ser colocadas lá como possibilidade de partilha. E, ao mesmo tempo, também pode ser colocada estratégias de atuação para superação dessas situações que se colocam como entraves ao direito à educação das pessoas jovens e adultas. Então, teve cidade que fez campanha, né, para efetivar a questão da alimentação escolar, aí coloca a sua atuação, né, a atuação do coletivo da cidade, né, enfim, são possibilidades de diálogo e de partilha. Uma outra sala, né, que é uma sala que vai dialogar sobre a organização do currículo. Nós não defendemos o atendimento em tempo remoto, não é isso que nós estamos falando, mas ele está acontecendo e tem práticas significativas, diferenciadas, né, em que as pessoas, elas vão reinventando, né, o direito à educação, muito por ação de militância e responsabilidade política social, para a efetivação e o acesso dos sujeitos jovens e adultos, de modo a não perder o vínculo com os educandos e educandas. Então, Isaura, me ajuda nos nomes aí, porque eu esqueço os nomes das salas. Essa é uma sala que a gente faz um debate específico com o currículo. Tem uma outra sala, que é uma sala específica aos educandos, né? E aí são momentos dos educandos poderem entrar, acessar, trazerem as suas contribuições, o seu lugar de fala, tá bom? Enfim, são todas essas possibilidades que a gente tem na rede de partilha. Agora, é fundamental essa rede estar viva, né? Porque a gente pode se encontrar, se articular, né, e promover mobilizações no estado de São Paulo inteiro, tá bom? A Jarina está deixando os recadinhos aqui, né, como é que a gente faz, quais são os procedimentos corretos, tá bom? Para a gente dar conta dessa organização, tá legal? Então, primeiro passo, acessar o portal dos professores da UFSCar, certo? Segundo passo, fazer o processo de inscrição, onde você faz todos os seus dados. Terceiro passo, certo? Ela já está dando assim, entre lá no canto superior direito e cadastre-se, né? Que é o processo de cadastramento para a participação da plataforma, tá bom? Nesse processo, você vai preencher um formulário com todos os dados pessoais, que aí tem o nome, CPF, RG, e-mail, são vários dados, tá? Clica em gravar,
clicando em gravar, os seus dados já ficam registrados, ok? Pela rede, né, a gente envia várias informações, né? Uma delas são todos os nossos calendários de atuação. O Fórum EJA tem várias atuações e nós também caminhamos pela rede de partilha para enunciar, né, anunciar todos esses calendários. Tá legal? Joia, acho que deu para informar bastante aqui. Essa rede de partilha é um lugar onde nós vamos nos encontrar, e um outro lugar onde nós vamos nos encontrar é no portal, né, no portal dos fóruns. Eu acho que se a Meire quiser falar um pouco rapidamente sobre o portal, é interessante. Inclusive, nós vamos colocar o registro, né, da reunião anterior, essa aqui também no portal, né, informações sobre os próximos encontros. Vamos lá, Meire? Oi, gente, boa tarde. Rapidamente, só para falar para vocês a situação em que está o portal nesse momento, nós estamos fazendo reuniões periódicas para falar a respeito de como a gente vai fazer as postagens, né, no portal. Estamos combinando ainda como que isso vai acontecer de uma maneira mais efetiva e com mais periodicidade, mas ele já está funcionando. O que a gente tem feito é conversar, a coordenação do fórum tem conversado para ver como que a gente vai fazer essas primeiras postagens, mas já está tudo pronto para que a gente comece, né? A ideia era fazer já a postagem desse nosso encontro no portal, não foi possível porque o portal estava fora do ar no momento em que eu fiz essa postagem. Mas a gente já está a postos para que isso aconteça. Então, muito em breve, esperamos que esteja tudo em ordem para a gente começar a fazer mais esse canal de comunicação entre os fóruns, que é muito importante. Joia, obrigada. Aí, para a gente localizar o portal, nós podemos ir procurando no Google ali, o portal dos fóruns do Brasil, né, EJA do Brasil, e lá tem os mapinhas, né, onde a gente clica ali em São Paulo, e nós vamos entrar, então, no nosso portal, né. E falar em portal, eu vou pedir para o Nelton, ou alguém de Campinas aqui, colocar novamente a informação a respeito do próximo encontro de lá, né? E enquanto isso, nós vamos falar também, Adriana está aí, do nosso encontro do ABCD-MRR, né, Adriana? Está aí? O nosso próximo encontro, então, assim, veja, como é que o Fórum EJA de São Paulo funciona? Tem as ações que são, né, tem as ações que são do interior, da região do ABCD-MRR, e aí a gente vai organizando essas informações no portal. E aí a gente queria fazer um convite também, né, Adriana, para o próximo sábado, não esse, o outro. Dia 25/7, né? Estaremos às 14h30, né? Em uma reunião aqui do Fórum ABCD-MRR, falando da educação de jovens e adultos e a construção da escrita em perspectiva democrática, né? O processo de alfabetização. Temos uma convidada, que é a professora Marineide, né? Marineide, que vem dialogar conosco, tá bom? Essa é vai ser um grande encontro. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, para estar conosco dialogando sobre essa questão e os desafios da docência em tempos de pandemia. Aí, o Nelton colocou aqui para a gente, né, o próximo encontro também do fórum ali da região de Campinas, né, macro-região de Campinas, no dia 24 de julho, das 9 às 12, né, qual que é a pauta mesmo? Vamos lá, Nelton, vamos colocar, vamos convidar, vamos nos unir, né, mais do que nunca, nós precisamos desse espaço aqui para a gente poder fortalecer nossas ações, né, quando a gente está falando de direito, né, e para a gente poder caminhar com isso, precisamos nos organizar também, né? Bom, enquanto o Nelton coloca ali, né, aí a gente também vai colocando, encaminhando a nossa próxima ação, né? Nosso próximo encontro aqui no espaço deve ocorrer na terceira quinta-feira, dia 20 de agosto,
né? O dia 13, o dia 20. Isaura, né? geralmente na terceira quinta-feira mesmo. Tá bom. Então, vamos lá. Na terceira quinta-feira, sempre às 18 horas. E pense, Isaura, que o diálogo estabelecido hoje, ele já nos dá possibilidade de pensar a próxima pauta, né? A próxima pauta é como é que a gente organiza esse processo de evidência da demanda, né? E responsabiliza os sujeitos federativos pela oferta, tá bom? Então, acho que dá para a gente casar tentando trazer representação da Undime, a presidenta da Undime, ou alguém que indique, e a Undime, esse pode ser o encaminhamento. O que vocês acham? Eu acho que esse está perfeito para a gente poder conversar, né, e dar prosseguimento aí. O Nelton colocou as inscrições com certificação pelo portal lá do site da Faculdade de Educação da Unicamp, tá? O encontro, então, do dia 24 de julho. Né? Aí, no dia 25 de julho, a gente também tem um encontro ali no ABCDMRR, e aí a gente, né, se encontra lá também, né? E aí, Adriana, é isso, acho que nós vamos agradecendo, né, pedir desculpas novamente pelas nossas falhas técnicas, nós estamos, né, nos acostumando, né, com toda essa tecnologia, né, cai ali, como é que faz, que botão que é esse, alguma coisa não está certo, mas deu certo, não deu certo? Deu para a gente conversar, o Daniel, nessa nossa conversa, nos trouxe, né, muita esperança dos caminhos que nós precisamos percorrer, né, e vamos lá. Que mais, Adriana? Isaura, eu vou fechar com a palavra esperança. A esperança nos liberta da insegurança. Se para nós são novos tempos, com novas ferramentas, a esperança nos liberta da insegurança. Sabe por quê? Porque em todos os momentos a gente sabia que nós estávamos juntos, juntas, um coletivo que luta e permanece na resistência pelo direito das pessoas jovens e adultas. Obrigada, Adriana, obrigada. E assim nós vamos encerrando o nosso encontro, agradecendo cada um, né, cada uma, e o próximo encontro nós vamos nos divulgar pelos mesmos, né, WhatsApps da vida que a gente tem, pelo portal, e que todos entrem ali na rede de partilha para a gente dialogar mais lá ainda, tá bom? Né? Uma boa noite, né? Boa noite, Adriana, Daniel, muito, muito obrigada, Vinícius, Jarina, né, Estela, que entrou aqui com a gente, né, muito obrigada, e boa noite, gente, até o próximo encontro. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer.